A seriedade de quem faz. Respeito com quem ouve. Falando com o Agreste. Apresentação Marcelo Jorge. Estamos aqui com o secretário de Cultura do Estado de Pernambuco, Marcelino Granja. Uma tarde gostosa, a primeira noite, o secretário já sentiu a noite também, né, quente, apesar do frio, a noite fria lá embaixo, mas quente pela temperatura causada pelo fervor da população. E a gente vai falar um pouco sobre isso, sobre o festival e sobre cultura no Estado. Boa tarde, secretário. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, ouvintes da Rádio Marano. É um prazer muito grande estar aqui. O secretário está falando para tanto radialista hoje. Já falou para Eduardo, para Marcos, para Luciano e o Marcelo também. Mas o banco está falando para o Agreste, está falando agora para toda a população. Secretário, estados como Bahia, Maranhão, entre outros, já aprovaram planos estaduais de cultura. Como está esse plano aqui em Pernambuco? Inclusive, existe um projeto de apoio à elaboração de planos estaduais de cultura, não é isso? Sim, desde que o Ministério da Cultura passou a ter um protagonismo maior como centro articulador da política cultural nacional, e uma política cultural de um país não pode ser sustentável, né? Não pode ser apropriada se não tiver boa pactuação entre os entes, porque o Brasil é um país imenso, tem uma diversidade cultural enorme, né? Cada estado é quase uma nação, né? É verdade. Então os municípios todos são bastante ricos culturalmente. Uma das vertentes dessa política cultural é a gente ter um sistema nacional flexível, não é como um sistema de prestação de serviço, obviamente, que a cultura se faz em todo canto. Claro. Né? E se faz principalmente fora do governo, fora do Estado, então se faz cultura pela cabeça das pessoas que são fazedores de cultura, artistas, produtores, enfim, todas as pessoas que promovem ideias, criam coisas, desenvolvem iniciativas que vão se incorporando à nossa vida. Então, um dos pilares desse sistema e dessa política nacional é pactuação entre os entes federados, entre os municípios, entre os estados, a respeito de qual é a competência de cada um e a participação da sociedade civil. Então, o plano nacional foi elaborado inicialmente, está sendo revisto, porque a cultura é dinâmica. O governo federal vai ainda apresentar uma nova proposta de plano até o final do ano, e os estados também, porque Pernambuco já tem plano de cultura, nós temos política cultural. Né? Apenas é preciso atualizá-la para garantir que a gente tenha, especialmente agora que o Congresso Nacional sinaliza uma possibilidade grande com a emenda constitucional 021, né, que vai destinar recursos do orçamento dos municípios, dos estados da União para a cultura, um patamar mínimo. Isso aí vai claro, provocar a necessidade de ter alguns tipos de regras, né, claro, que garantam o bom compartimento desses recursos. Por isso que o Plano Estadual de Cultura tem que ser revisto, já começou a ser revisto, e até o final do ano a gente deve mandar para a Assembleia Legislativa. Compreendo. O senhor acredita que os editais lançados pelo governo valorizam de fato o conteúdo artístico? Sim. Esse é um processo de aperfeiçoamento permanente, né? Já fiz referência a isso, Marcelo. Política cultural sem participação da sociedade não é política. Não vinga, né? Política cultural só pode existir se tiver esse emparceiramento, né? Até porque a cultura, como eu disse, é feita mais por quem é de fora do governo e quem é do governo, né? E os editais são instrumentos para poder incluir os fazedores de cultura. E esses editais precisam ter regras que garantam a inclusão, não façam discriminação, permitam que floresça toda a diversidade do nosso fazer cultural e da nossa expressão cultural, que cultue a nossa cultura de tolerância, de respeito ao próximo, que seja diferente. Isso é da alma de uma cultura avançada, e o Brasil teve grandes conquistas nesse sentido. Nós temos uma cultura miscigenada, nós temos uma forma de ver o mundo, de tolerar o diferente. Isso é uma característica do brasileiro, isso é bom, né? Mesmo com manifestações atualmente de intolerância ou religiosa, ou por opção sexual, ou preconceito de classe, por quem é trabalhador, por quem é pobre. Isso começa a dar uma certa ressurgida nesse momento da crise política e econômica, mas em geral o brasileiro tem um perfil de tolerância, de aceitar o diferente, de ver o diferente como algo que precisa ser apreendido para poder fazer o novo, né? Os editais nossos buscam garantir essa diversidade, essa inclusão, e ter sempre um corte e valorizar a cultura local. No edital do FIG, por exemplo, a gente deu um ponto a mais para os projetos culturais que fossem aqui do Agreste. No São João, a gente resolveu pelo Estado patrocinar, já que o São João é feito pelos municípios, pelas cidades, o Estado só faz apoio, a gente resolveu patrocinar o artista com tradição cultural no estado de Pernambuco, né?
no Carnaval, no São João e agora no FIG, a gente tem uma grade muito extensa de valorização da cultura popular. Inclusive no FIG agora nós temos uma grade especial com os mestres e com os patrimônios vivos, que são escolhidos pelo Conselho de Cultura como patrimônio vivo do Estado de Pernambuco, da cultura pernambucana. Então todo esse conjunto é no sentido de valorizar os elementos da nossa diversidade cultural que conformam a nossa identidade de pernambucanos. Secretário, o senhor foi secretário de Ciência e Tecnologia e no início, quando o senhor assumiu essa demanda, essa missão, aí alguns artistas se manifestaram dizendo que o senhor era um estranho no ninho, né, e que estava alheio ao processo artístico no Estado. Inclusive, alguns disseram que apesar dos esforços, que o senhor falou nesse assunto agora, a concentração de ações e recursos da cultura estava muito mais na capital. Então, o senhor crê que após a sua assunção e nesses últimos meses aí, vem se criando, se privilegiando mais a questão da cultura também no interior, os incentivos? Esse processo já vinha adiante. Eu acho que o governo de Eduardo Campos, do nosso companheiro e saudoso Eduardo Campos, deixou alguns legados importantes na política cultural do Estado de Pernambuco. Um deles foi, evidentemente, o crescimento dos recursos. Nós tínhamos de 13, 12 milhões para 140 milhões, foi um crescimento de mais de 10 vezes, né, em 8 anos. Então, um crescimento sustentado de recursos, inclusive com grande repercussão numa das linguagens culturais mais importantes do mundo na atualidade, que é o cinema, é o audiovisual e o cinema em particular. O cinema de Pernambuco dispõe do terceiro mais potente edital nacional. Então, o Fulcultura Audiovisual de Pernambuco destina 20 milhões de recursos, é o terceiro maior. Pernambuco passou a ser um dos principais estados produtores de cinema do Brasil. Antes se fazia um longa-metragem a cada 10 anos, agora a gente faz 10 longas-metragens por ano. Então, isso foi uma conquista importante. O outro foi a criação do Festival Pernambuco Nação Cultural, que procurou articular o conjunto das regiões do Estado, garantindo que a política cultural ficasse descentralizada. Não tem sentido a gente falar, Eduardo, ou Marcelo, melhor dizendo, Marcelo, desculpe novamente. Não, Eduardo é meu amigo e colega de palco, acho. Somos um. Vocês outros brincando lá. É verdade. Mas, Marcelo, não tem sentido a gente falar em interiorização da cultura. Não existe isso. Porque cultura tem onde tiver o ser humano. Pelo contrário, onde a gente tem mais cultura em Pernambuco é no interior, porque o interior é a maioria do estado, né? Então, o que a gente precisa é descentralizar os recursos e as ações da política cultural. E isso está sendo garantido com o São João, com o Carnaval, com o FIG, que articula a região como um todo, e com os outros eventos que valorizam as manifestações da região. A gente fez o Encontro de Cultura Popular da Mata Norte, fizemos o Encontro de Cultura do São José do Belmonte, que congrega aquela região ali do sertão central do estado, para a celebração da Pedra do Reino, quer dizer, do evento de visita à Pedra do Reino, que é algo que já se incorporou à tradição do sertão. Vamos ter agora, logo em seguida ao FIG, a Festa do Estudante de Triunfo, depois o Festival de Cinema de Triunfo, que é um dos mais importantes do Nordeste, no meio do sertão. Agora, secretário, tudo bem, até entendo isso e naturalmente é louvável o que o governo vem fazendo em relação a isso. Mas eu lhe falo assim em relação às dificuldades que o artista do interior tem para implantar o seu trabalho, porque o camarada que está lá na capital, está lá em Recife, o artista, ele está na porta da Fundap, ele está na porta da secretaria, ele tem acesso a mecanismos e equipamentos que muitas vezes o cidadão do interior, lá do sertão, para ele chegar e ele aparecer, ele tem que ser 3 vezes melhor do que o camarada, o artista lá do Recife. Então, essa questão de esporadicamente temos os eventos como o festival, mas, por exemplo, o Festival de Inverno acaba, né? Dia 25 encerra o festival, 25ª edição. O que é que fica durante o resto do ano até o próximo festival para que haja um fomento a esses artistas locais? Algo que possa, até essa questão de descentralizar um pouco, que tenhamos, e seria uma unidade dos próprios artistas. O senhor acha que os artistas deveriam criar suas cooperativas, suas condições aqui? Ou a gente fica esperando o próximo festival para exibir o artista daqui? Não, aí está no programa do governador Paulo Câmara 3 iniciativas que vão mudar isso. A gente percebe que apesar desses esforços, desses avanços, que integraram mais as regiões do estado e que de fato descentralizou os recursos e as ações da política cultural para o interior, mas eles ainda são insuficientes. Nessa rodada do Todos por Pernambuco, em que o governador Paulo Câmara visitou as 12 micro-regiões do estado e as lideranças populares, políticos e quem participou daquele processo aqui em Garanhuns, foi uma plenária enorme, né? Congregando aqui a região do Agreste Meridional, percebeu que nesse terreno há coisas a fazer. Quais são as 3 coisas? Primeiro, há necessidade de investir mais na formação cultural. E na formação não só na preparação
do agente cultural, artista ou fazedor de cultura, para ele ficar mais capaz de acessar os editais, para não se perder na burocracia que a lei de licitação e que a lei de contratação exige. A gente não pode fugir da lei, mas se a gente tiver preparado, a gente tem condições. O artista do interior, o fazedor de cultura do interior, por estar mais distante, às vezes fica com mais dificuldade. Então vai ser todo um trabalho de formação, mas formação também para desenvolvimento da cadeia econômica e da capacidade de produzir cultura. Segundo aspecto, importantíssimo, a articulação, e agora de manhã eu vim direto para cá, para a sua rádio e para seus ouvintes, do encontro, do seminário feito aqui no FIG sobre o Mais Cultura, que é um programa articulado entre o Ministério da Cultura com o Ministério da Educação e, no caso aqui de Pernambuco, patrocinado pela Secretaria de Educação, articulado com a Secretaria de Cultura, para fazer a escola um território da produção cultural. Não é levar a cultura para a escola, o estudante tem cultura. Todo ser humano é portador de cultura. É articular a política educacional com a política cultural que dê sustentação à política cultural, no sentido de formar plateias, formar auditórios, formar gosto cultural que fortaleça a nossa identidade e a nossa diversidade, e ao mesmo tempo, do ponto de vista da educação, formar cidadãos e cidadãs críticos capazes de ajudar o desenvolvimento e o progresso do país e da nossa região. Então, cultura na escola é pedra de toque, está no programa do governador Paulo Câmara. E a terceira iniciativa é a reformatação do Pernambuco Nação Cultural, que vai deixar de ser um festival para ser um programa. É exatamente essa pergunta que você você fez, Marcelo. E fica o que depois do FIG? Conversamos isso com o prefeito Isaías, já com vários prefeitos, com o prefeito de Triunfo, com o prefeito de Aliança, com o prefeito Nazaré da Mata, com a de Floresta, com o de Salgueiro, enfim, com o de Olinda. O que nós vamos, Palmares, nós vamos reformatar o Festival Pernambuco Nação Cultural para que o evento do festival seja a culminância de um processo de um ano inteiro de atividades na região, para que a gente tenha, integrado com a escola, integrado com as atividades de formação e com a cadeia econômica da cultura, um conjunto de iniciativas que vão formatar um programa. Então nós vamos ter aqui o Pernambuco Nação Cultural, o programa, como um programa que vai se realizar o ano todo em Garanhuns e na região, e vai ter no FIG a sua culminância. Secretário, como anda a preservação do patrimônio cultural do Estado? Pernambuco é um país que é fundante, né, da própria formação da identidade nacional por esse aspecto do patrimônio construído, material, e do patrimônio imaterial. Em relação ao patrimônio imaterial, nós temos hoje a titulação dos mestres e a titulação dos patrimônios vivos, né, e das salvaguardas que esses patrimônios precisam ter, tanto em plano estadual como em plano nacional. E Pernambuco, inclusive, é um dos estados que mais tem reconhecido pelo IPHAN o patrimônio imaterial, né? Já demos entrada, o governador Eduardo Campos deu entrada logo em 6 dessas manifestações da cultura popular para serem patrimônios imateriais do Brasil, reconhecido pelo IPHAN. Já conquistamos do frevo, já conquistamos do maracatu, de baque solto e de baque virado. Estamos engatilhados para o do caboclinho, para a ciranda e para o mamulengo, que está em fase de aprovação. E tem o patrimônio material, o patrimônio edificado nosso, que é também riquíssimo, porque nós somos um dos primeiros estados da povoação e da formação do Brasil. Temos cidades como Olinda, que é patrimônio histórico da humanidade, sítios importantes como de Triunfo, como de Goiânia, como de Igaraçu, e em todas o patrimônio ferroviário brasileiro, que nós temos aqui, inclusive em Garanhuns, edificações importantíssimas relacionadas a esse patrimônio ferroviário nacional. Enfim, nosso estado é rico, tem toda uma política voltada para isso. Reconhecemos que é nesse setor em que a gente tem mais dificuldade, porque a preservação do patrimônio material é complexa, seja porque exige muito recurso para recuperar os prédios, por um lado, seja porque exige arranjo institucional, que a maioria desse patrimônio não é do Estado, o poder público não dispõe sobre ele. É um patrimônio privado, é um patrimônio de empresas, patrimônio de pessoas, né? De particulares. Nesse caso, o que é um tombamento? O tombamento é um passo importante, mas o tombamento não tem o poder de salvaguardar, tem, mas não tem o poder de alterar a propriedade. Você pode fazer o tombamento de um bem, mas se o proprietário não cuidar daquele bem pode desmoronar mesmo tombado. E o Estado não pode fazer, de todo jeito, uma aplicação de recursos num bem particular. E aí tem a terceira e última questão. Qual uso dá para esses bens preservados, ou para eles se manterem preservados? É importante que esses bens sejam vinculados, articulados com a vida da cidade, para serem bens vivos
mesmo que eles tenham 200, 300, 400, 500 anos de história, senão ele vai tender a virar ruína. Então, a área de preservação do patrimônio material, ela é mais complexa. Nós estamos com a encomenda com o governador de apresentar uma proposta articulada com o desenvolvimento dos planos de diretores urbanos das cidades. Teremos agora uma oportunidade importante da formulação dessa política durante a Semana da Preservação do Patrimônio, que será agora entre 17 ou 14, 15, 31 de agosto. Cidades como Garanhuns, Triunfo, todas vão ser envolvidas em uma rede de cidades articuladas na rede de preservação do patrimônio, que vão vivenciar essa experiência da Semana de Preservação do Patrimônio, que se dá em plano nacional, aqui no estado de Pernambuco, nesse período, para que a gente possa afinar essas parcerias que tem que existir entre o poder público nas 3 esferas e o particular. Tudo isso articulado por uma política de desenvolvimento urbano e municipal que garanta a integração desses bens à vida cotidiana das pessoas, para que eles não sejam bens estranhos, senão eles não têm como se sustentar. É verdade. Secretário, fazer cultura é caro. E a gente conhece instituições, organizações aí que fazem das tripas coração. O camarada trabalha numa área durante o dia, à noite ele está lá no caboclinho, ele está dançando. E alguns produtores reclamaram que parece que o Fundo Cultura não tinha o CNPJ. E isso atrasou alguns pagamentos e empenhos, né? Isso aí já foi regularizado? Já sim. Nós estamos com o Fundo Cultura, tem CNPJ. Tem CNPJ. Não tinha, né? Não. É recente. Não é recente não, ele sempre teve. É mais a administração do Fundo Cultura, do fundo, e o entendimento que ainda não está completamente pactuado pela Secretaria da Fazenda e de Planejamento. Mas isso o governador... Não tinha uma dotação específica, é isso? Tem a dotação específica, no entanto, na passagem de um ano para o outro, né? Ele termina por não ter ainda uma regulamentação que o governador Paulo Câmara decidiu que deva tê-la para ele funcionar completamente como fundo. Isto é, na passagem de um ano para outro, ele não vai ter sua dotação cancelada, nem os recursos disponibilizados no fundo que não tiverem sido gastos devolvidos para a Fazenda. Então é isso que acontecia. A dotação de um ano para outro não utilizada era cancelada e o recurso retido na Secretaria da Fazenda. Como o fundo tem editais anuais e os editais têm mais de um ano de execução para o seu projeto, para os projetos aprovados, ele precisa que esse acúmulo de orçamento e acúmulo financeiro se desdobre ano a ano, não seja retornado para começar do zero, daí o atraso. No entanto, isso já está determinado pelo governador Paulo Câmara, que não acontecerá da agora em diante, doravante. Então já regularizamos a sequência de pagamentos, o calendário de pagamentos, e para 2016 vamos fazer os editais normalmente e ele funcionando plenamente como fundo. Ano que vem é ano de eleição de novo, secretário. Será que isso aí não vai atrapalhar um pouco? Não, todo ano eleitoral, os processos assim já começam Não, porque ele tem uma dinâmica própria já protegida por lei. É apenas um processo administrativo interno dentro do governo, entre a Secretaria de Cultura, a CEPLAG e a Secretaria da Fazenda. Secretário, como o senhor sabe, eu tenho uma participação nesse Festival de Inverno como apresentador desde, creio que o 2º ou 3º festival, né? Um bom tempo. Eu deixei, inclusive, estava falando no palco ontem que eu deixei de ser a voz do festival e estou me transformando no avô do festival. Mas durante esse tempo a gente acompanhou que algumas empresas queriam de alguma forma participar, através de patrocínio e tudo mais. Como é que está a lei do mecenato, né? Essa questão de patrocínios, de iniciativa privada, isso já existe consolidado no Estado? Digamos, em próximos festivais a gente pode ter a participação efetiva de empresas que queiram injetar o seu capital e poder se beneficiar com a lei? Com certeza, parece que você está adivinhando os pontos do programa do governador Paulo Câmara. Muito bem. Você não está antenado mesmo. Você é um grande jornalista e entendedor mesmo da cultura. Faz parte, Marcelo, do programa do governador Paulo Câmara criar uma lei de incentivo à cultura nos termos de uma lei do mecenato. Ela não vai ser exatamente como é a Lei Rouanet, porque a Lei Rouanet tem alguns defeitos importantes, que a Lei Rouanet concentra demais o recurso numa região só. Então a gente já tem essa reclamação dos nossos produtores e artistas do interior. Nós não podemos ter uma lei para cá que vá concentrar mais ainda a aplicação de recursos só em Recife ou na região metropolitana. Exato. E concentra também em linguagens. Só algumas linguagens é que levam os recursos. Não, nós já estamos aproveitando a experiência da reformulação da Lei Rouanet e vamos enviar, já está compromissado, acertado, estamos em estudo final pela nossa secretária executiva Silvana Meirelles, que já vai enviar uma versão para a Secretaria da Fazenda em parceria, para que nesse semestre a gente tenha aprovado uma lei de incentivo à cultura que permita, porque o Fundo Cultura é uma lei de incentivo à cultura, só que ele é um fundo totalmente estatal. O recurso ali depositado é de desoneração do ICM, a empresa tem o direito
a aplicar aquele recurso, né, para o Fundo Cultura e ter toda a dedução de 100% do que ela deixa no Fundo Cultura, da sua dedução do ICM, claro, mas ela não tem direito a ter uma cota de patrocínio. Uma lei do mecenato não, ela permite que a empresa dedique ao fundo uma determinada quantidade de recursos, 70%, 80%, 90%, né? Só desconta, portanto, só fica para pagar uns 10% daquilo que ela aplicou e ela pode expor sua marca. 70%, 80%, 90%, mas ela pode expor sua marca. Isso cria mais recursos, alavanca mais dinheiro, mais participação e também cria mais interesse das empresas em quererem participar. Então, para o ano que vem, o FIG com certeza terá essa novidade do patrocínio privado, diminui a própria despesa do poder público. Eu tive conversando ontem com o proprietário da Tenco, o Eduardo Griber, né, que o senhor conheceu também, e ele está falando sobre isso, estava encantado com o Festival de Inverno, a cada minuto filmando, mandando para os amigos em Minas Gerais as imagens do festival, e eu falei para ele, próximo patrocínio seu, pode ser aqui no Festival de Inverno. Ele falou, vai ser, eu quero. Ele é patrocinador, inclusive, do calção do Atlético Mineiro, do Galo, né? É apaixonado pelo Galo. E aí abre possibilidades para que empresas, independente do tamanho, possam participar de uma forma efetiva do evento, diminuindo um pouquinho esse peso, né? Na verdade, o peso financeiro, e a gente percebe a cada ano, principalmente num ano como esse, que a gente está vendo dificuldades, uma redução drástica no investimento, que já chegou a ser de mais de 12 milhões de reais no Festival de Inverno, e hoje tem pouco mais da metade disso, que é muito. A gente sabe que é muito São dinheiro. Quase 7 milhões e meio de recursos. Sem dúvida. Não é pouco dinheiro, é muito dinheiro. Aqui a visibilidade, secretário, de muita gente é que o Festival de Inverno é a Praça Esplanada Guadalajara, a Praça Mestre Dominguinhos hoje. E o festival é muito amplo, é muito mais amplo que um show de música, né? Lógico. Não, são 220 shows de música, né? De música. E a música não só é a música que é tocada no grande palco da antiga Praça Guadalajara, hoje Praça Dominguinhos, em homenagem ao nosso grande mestre. Tem um conjunto de outros palcos que tocam de tudo, né? Forró, pop, dos mestres, dos patrimônios vivos, dos pontos de cultura, enfim, da cultura popular é uma quantidade enorme. E das outras linguagens. Nós temos da gastronomia ao design, moda, fotografia, cinema, museu, literatura, inclusive fazendo jus a uma grande literata da nossa cidade aqui de Garanhuns, a dona Luzilá Gonçalves, que é a homenageada escritora aqui de Garanhuns, que tem nesse FIG essa honra da homenagem que o FIG lhe presta. Ela está esses dias todos por aqui com sua família, que é daqui de Garanhuns, com apoio do SESC para patrocinar palestras e conferências sobre a sua literatura, com o apoio da CEP, da Companhia Editora de Pernambuco, para relançamento de livros seus, teatro. E aí gostaria, Marcelo, de chamar a atenção que hoje é uma noite muito especial. Além da atividade do teatro, lá do Teatro da Estação, Luiz Souto Dourado, nós temos o maior, o mais importante espetáculo teatral, como musical, ou musical com espetáculo teatral do Brasil hoje, que é a homenagem a Luiz Gonzaga. Gonzagão, a lenda, né? Gonzagão, a lenda. É um musical que nenhum sertanejo, nenhum pernambucana pode perder. E às 7 da noite, lá no Parque Euclides Dourado, no palco pop, sem necessidade da pessoa pegar a fichinha, não precisa, é só chegar próximo das 7 horas da noite e sentar numa das cadeiras. Teremos 1000 cadeiras à disposição lá no palco pop, coberto, portanto não tem perigo de chuva, para um espetáculo que hoje é sucesso nacional em Caruaru. Já aqui em Pernambuco teve em Caruaru e Recife, mas está rodando o Brasil inteiro, as capitais do Brasil inteiro. E Garanhuns e a nossa 25ª edição do FIG está tendo a honra de receber hoje às 7 da noite no Parque Euclides Dourado, no palco pop, sem necessidade de fila nem de pegar ficha. Repito, é só chegar lá no Parque Euclides Dourado, se dirigir para o palco pop, tem lá 1000 cadeiras à sua disposição para assistir Gonzagão, a lenda, às 7 horas da noite, antes de ir depois para a Praça Guadalajara. Que beleza. Estamos conversando com o secretário de Cultura do Estado de Pernambuco, Marcelino Granja. Secretário, com esses cortes aí necessários, né? Um ano de ajustes, ainda mais com toda a dificuldade que a gente está vivendo, o que pesou mais no orçamento para compor o Festival de Inverno? Porque deve ser cruel para a secretaria sentar e dizer, vamos cortar isso. O que pesa? Né? Não é simplesmente dizer, temos um valor como uma economia doméstica, eu tenho 6 mil e eu tenho que gastar em cima desses 6. Porque, na verdade, o artista, o custo, o valor é bem diferenciado, né? Eu não posso nominar o preço da sua arte, né? Por exemplo. Então, existem artistas que, para a população, são os melhores, mas não são tão caros.
Ao mesmo tempo, para a cultura, existem artistas que aparentemente não têm uma força perante o público, mas que são caros. E aí, para compor tudo isso, deve ser uma ginástica, né? É uma verdadeira arte montar toda a programação. Mas conseguimos bem. O morador de Garanhuns, da nossa região aqui do Agreste Meridional, os visitantes que a gente precisa acolher bem, né? Porque o Festival de Inverno de Garanhuns é um grande encontro do povo brasileiro, né? É um grande encontro da arte e da cultura brasileira, claro, né? Com a participação expressiva de Pernambuco nisso, mas em troca e integração, porque a cultura só se desenvolve com integração, por isso que é muito importante ter artistas de outras regiões do país para exatamente fortalecer a nossa própria cultura, na medida em que esses artistas vão incorporando a nossa própria identidade aqui, a nossa diversidade cultural e transbordando isso para outras regiões. É um grande encontro de esperança, de tolerância, de respeito ao próximo. É isso que é o festival. E é isso que precisa ser garantido no festival. Por isso que as pessoas não vão perceber que houve esses cortes. Claro que a gente teve que reformatar licitações da infraestrutura, a parte da infraestrutura, porque os palcos são muito grandes. Eles precisam hoje incorporar todos os elementos de segurança que a Defesa Civil, que os órgãos de controle urbano das prefeituras e do governo do estado e também federal exigem, do Conselho Regional de Engenharia. Enfim, os palcos precisam ter toda uma conformação de segurança adequada para não ter nenhum risco àquela grande quantidade de pessoas que comparecem a esses eventos e aos próprios artistas e trabalhadores que estão ali. Tem que ter um bom equipamento de som, de transmissão, enfim, é toda uma parafernália, como se diz no popular, que termina por encarecer. No entanto, a gente conseguiu licitações bem feitas, bem articuladas, que levam em conta também o perfil de já existir empresários na região com disponibilidade, com capacidade de concorrência. Então isso criou uma situação em que a gente só teve um acréscimo em relação ao ano passado de infraestrutura de 2%. Diminuímos na programação, enxugando mais a grade de shows. E as pessoas não vão nem perceber, em função de termo de ajuste de conduta, de horas de hora que precisa terminar à noite, né? A programação, especialmente até sexta-feira. Com isso a gente fez alguns ajustes na grade e pudemos ter uma economia substancial em relação ao ano passado, fazendo um festival mais barato e com o mesmo porte, com a mesma dimensão e a mesma característica, e com novidades. Novidades como essa de ter a participação dos mestres e dos patrimônios vivos, novidades como essa da gente ter esse espetáculo, esse musical, que é um espetáculo teatral, A Lenda, o Gonzagão A Lenda, para o público, não mais dentro do teatro, mas na rua, na praça, né? Novidades como nós vamos ter, que foi essa de ter os estudantes de uma escola de técnica de Bezerros que desenvolveram um aplicativo para você ter a programação. Hoje você pega no seu smartphone e baixa um aplicativo dos meninos da escola técnica de Bezerros, desenvolveram um aplicativozinho simples, você tem toda a programação, mas toda mesmo, todos os shows de teatro, todos os shows de música, todas as palestras, todas as conferências, toda a programação da grade de artistas populares, dos pontos de cultura, do circo, tudo, e dos grandes shows musicais, pop, de forró, num aplicativo no seu smartphone. E a novidade de ter a presença de artistas consagrados nas escolas. Hoje à tarde nós temos a nossa Fafá de Belém, porque hoje à noite é dedicada à cultura do Pará, a música do Pará, a música de Belém em particular e a do Pará como um todo. Ontem foi em homenagem às mulheres, pela homenageada ser Dona Luzilá, escritora aqui de Garanhuns. Só teve artistas mulheres na abertura, no palco principal. E hoje nós vamos ter o grande show na Praça Dominguinhos, da cultura do Pará, em homenagem à música produzida no Pará. Mas o Fafá de Belém vai estar às 4 horas da tarde, num colégio aqui de referência, uma escola de referência do município de Garanhuns, para conversar com os estudantes sobre a sua vida de artista. Ela não vai fazer nenhum show, evidentemente, como também teremos Lenine, como também teremos os Racionais, né? Também estarão participando, como teremos também Silvério Pessoa, que também falará sobre ecologia, enfim, vários artistas de nome e de renome nacional e no estado de Pernambuco que vão para a escola de hoje até sexta-feira da semana que vem, conversar com os alunos, conversar com aquela comunidade escolar, pais, professores e alunos
sobre o seu fazer cultural e sobre assuntos de interesse da comunidade. Uhum. Secretário, estamos chegando ao final da nossa conversa, uma boa conversa aqui. Acho que antes do festival devemos fazer um balanço, antes do final do festival, mas já deu para ter uma ideia que o festival nasceu sucesso, né? Essa edição 25ª, redonda. Já ontem, debaixo de chuva, né? A noite toda, porque aliás o dia todo, que eu vim de Recife, saí de lá 1h30 da tarde chovendo até chegar aqui, a noite continuou chovendo. No entanto, tivemos uma abertura magnífica, o show de Alaíde Costa e Gonzaga Leal no Teatro Luiz Souto Dourado. Foi um show belíssimo, um espetáculo da mais alta qualidade, sofisticação da cultura popular, com sofisticação erudita, né, como é do traço de Alaíde e de Gonzaga Leal. E depois a grande festa popular na Esplanada Guadalajara, hoje Palco Dominguinhos, que reuniu uma quantidade enorme de pessoas para um dia de abertura e baixo de chuva, de madrugada. Então foi realmente, o festival tá já um sucesso. E parabéns ao povo de Garanhuns, a parceria com a Prefeitura Municipal, né, a atitude diligente da nossa Fundarp, através de Márcia Souto, sua equipe, André Brasileiro e toda a equipe, que apoia a Secretaria de Cultura e outras secretarias de Estado, como a Secretaria de Segurança Social, né, o Detran, a Secretaria de Educação, o SESC, parceiros importantes que ajudam a fazer esse festival um grande encontro da arte e da cultura brasileira aqui na nossa região, e a gente acolhendo bem os brasileiros e brasileiras e pernambucanos que vêm de todo canto para aqui, para a nossa querida Garanhuns, que é uma referência nacional. É verdade. Inclusive, a Prefeitura esse ano está tendo uma participação até mais efetiva. Estava conversando com o prefeito Isaías ontem, né? Ele feliz da vida, porque, claro, de qualquer forma, o espaço que o município está tendo aí está mostrando também que existem equipes que podem fazer um trabalho, e essa integração é boa para todo mundo, né, secretário? Claro, isso é fundamental. A Prefeitura, SESC e outras secretarias, o Governo do Estado todo empenhado. O governador Paulo Câmara ontem na abertura aqui, prestigiando. Voltará aqui ainda para a fase final do festival, para atestar esse compromisso com a cultura do Estado e com a importância de Garanhuns e do seu festival de inverno. Muito bem. Inclusive, eu queria aproveitar e mandar um abraço para o nosso professor Pedro Falcão, que deve estar nos ouvindo aí. Nosso Pedro. Falcão é nosso amigo aqui, do né? Peito, Pedro Falcão fica com os pés no Recife, a cabeça aqui no Agreste. Está sempre por aqui. Um amigo particular e uma pessoa querida de todos nós. É verdade. Ajudou o desenvolvimento aqui da região demais, né? É verdade. Continua ajudando, né? Continua ajudando de uma forma muito ampla, né? Claro. Secretário Marcelino Granja, obrigado por sua participação aqui no Falando com a Agreste, pela disponibilidade. Sei que é hora do almoço, o senhor vai procurar um lugar aí para comer uma galinhazinha cabidela, ou então um bodezinho, né? Desfrutar um pouco daí desse clima. O senhor deve ficar conosco a semana toda aqui em Garanhuns? Até terça-feira de manhã. Então, muito obrigado pela participação. A gente que agradece. Conversaremos durante o decorrer do evento. Parabéns pelo festival desde já, e a gente percebe que há uma emoção quando se fala em festival, e o secretário está totalmente integrado a essa questão da sua pasta. Vejam a programação, acessem a programação e antes da Praça Dominguinhos, 7 horas da noite, lá no Euclides Dourado, no Palco Pop, sem ingresso, sem fila, para assistir Gonzagão, a lenda. Que bom. Secretário de Cultura do Estado conosco, Marcelino Granja, falando com a Agreste. A seriedade de quem faz. Respeito com quem ouve. Falando com a Agreste. Apresentação Marcelo Jorge.